E aí, rapaz? Bom, ó, voltando aqui para nossa aulinha, certo? Tendo visto que é a mesma aula de revisão. A única coisa que eu parei para tomar um café. Na real, ele tá aqui e eu ainda tô tomando. Só que esse corno tá quente. Mas enfim, também gostaria de pedir desculpa pela iluminação aqui. Eu sei que os gestos com a mão acabam ajudando, às vezes, tanto que é um meio de comunicação que eu gosto muito para complementar a minha voz. Tanto que vocês veem que todos os vídeos eu vou ficar maluco assim. Mas é porque meu gatinho está dormindo. E eu sinto que eu tô atrapalhando ele falando desse jeito. E para diminuir um pouco do peso na consciência, eu apaguei a luz. Na real, agora ele tá tomando banho se lambendo. Mas enfim. Vamos continuar nosso assunto sobre o último tópico aqui da nossa aula de revisão, que é campo elétrico, certo? Muito importante, porque a gente viu conceitos fundamentais como quantização de carga, carga fundamental, processo de eletrização, isso tudo para definir força elétrica. E a gente viu força elétrica para definir campo elétrico, certo? Então são assuntos que se complementam, se conversam e um depende do outro, certo? E assim a gente continua no processo de aprendizado dessa matéria. Deu uma rota interna aqui que nojo. Mas enfim, mas enfim, mas enfim. Qual que é a diferença aqui a coisa nova que a gente vai trazer com a ideia de campo elétrico? Campo elétrico. O que acontece? O que acontece em relação a campo elétrico é que nesse tópico a gente tem a introdução do conceito de campo. Campo, certo? A gente não está trabalhando mais. A gente pode trabalhar com uma partícula, tanto que a gente vai trabalhar com uma partícula. Só que a gente vai ver que os efeitos que as partículas. Presta atenção! Os efeitos que as partículas carregadas ocasionam. Os efeitos. Elas agem em campo, certo? Nossa, tem alguma coisa mesmo aqui no cabelo. Sei lá. Mas enfim. Os efeitos que elas causam são em campo. Vamos lá, desde o começo. O que é um campo? Campo a gente atribui esse nome para referenciar um campo vetorial. Ou seja, a cada ponto do espaço eu vou ter um vetor associado. Isso é um campo vetorial. Eu posso escolher qualquer ponto do espaço definido lá pelo meu plano cartesiano. Qualquer lugar dentro desse plano aqui, desse espaço, eu vou ter um vetor, certo? E no caso da ideia do campo elétrico, a cada ponto do espaço onde eu tiver um campo elétrico, eu vou ter associado um vetor de força elétrica e de campo elétrico também, como a gente vai ver. Então, se eu pego uma partícula no espaço e nesse espaço está agindo um campo elétrico gerado por alguma carga fonte, certo? Eu vou ter associado a essa partícula um campo elétrico e também uma força elétrica, certo? A gente vai ver isso com o decorrer da aula, que eu acho que vai ser um pouco longo hoje. Mas hoje não, né? Nessa aula em específico. Mas vamos lá. A ideia aqui de campo é muito importante para a gente ver como que as cargas elétricas... Porque assim, a ideia de força coulombiana, ela vem da ideia de campo. Porque eu tenho um campo elétrico agente, certo? Tem um campo elétrico que atua. E esse campo elétrico vai causar a interação com as outras partículas, vai interagir por meio desse campo elétrico e vai ocasionar repulsão ou atração, certo? Então vai ocasionar a força. Entendeu? Então, uma carga que está disposta dentro de um campo elétrico, ela vai sofrer as consequências desse campo elétrico e vai ser atraída ou repelida. Essa é a ideia. A gente trata de uma maneira mais global, porque a gente está falando de campo. E um campo que a gente pode assimilar é o campo gravitacional. Porra, mano, muito parecido. Muito parecido. Por quê? A gente tem no campo gravitacional, em todo ponto do espaço, um vetor associado, só que um vetor relacionado à força-peso, que é a massa vezes a gravidade, certo? E qual que é a diferença? Qual que é o lance da força gravitacional? Eu tenho que ter corpos com massa, então a interação são entre corpos com massa, não entre cargas, certo? Principal diferença. Eu tô aparecendo bem?
entre corpos com massa. Essa é a principal diferença. Esses corpos com massa dispostos no espaço, ou a gente também pode fazer experimentos aqui na própria Terra, tranquilo. Esses corpos vai fazer aparecer forças, certo? De origem gravitacional que vão interagir. Por isso que a Terra orbita o Sol, por isso que a Lua orbita a Terra, porque a massa desses corpos, elas interagem, certo? E a gente vai observar que a interação é quase similar com as interações de carga, certo? Então, vamos analisar esse exemplo aqui do Sol e da Terra. O Sol, ele tem uma massa muito grande, certo? E ele exerce uma força na Terra, o puxando para perto, certo? A Terra também exerce uma força puxando o Sol para perto dela, só que a força que o Sol exerce é muito maior. Por isso que é a Terra que orbita o Sol e não o Sol que orbita a Terra, beleza? E isso acontece porque os corpos têm massa e por estarem dentro de um campo gravitacional gerado pela Terra. Isso aqui a gente vê numa mecânica newtoniana, que é uma mecânica em relação à gravidade um pouco mais atrasada, porque hoje a gente tem a relatividade, que a gente observa que espaço e tempo são a mesma coisa, onde eu tenho a deformidade dessa malha espaço-tempo, que faz os corpos se movimentarem mais devagar ou se movimentarem mais rápido, tempo passar mais rápido ou mais devagar, mas enfim, isso não vem ao caso. A gente só quer a ideia de campo, certo? Então, o campo gravitacional gerado pela Terra faz com que os planetas, eu ia falar os países, os planetas orbitem esse astro de massa bem grande. E é o mesmo que acontece com as cargas elétricas, certo? Só que na ideia de campo gravitacional, eu só tenho forças atrativas. Eu só atraio, só tenho, dentro da mesma linha que une dois corpos, eu só tenho forças que se atraem. Então elas só podem chegar perto, certo? Nas forças de origem eletrostática, eu posso ter forças de repulsão. É a única diferença, certo? Também algumas diferenças em relação a algumas constantes, mas também não vem ao caso. A principal diferença é que campo gravitacional é só atrativo e campo elétrico pode ser atrativo, mas também tem um repulsivo, como a gente já viu, entre cargas de mesmo sinal. Beleza? Vamos lá. Começar a falar de campo elétrico aqui. A gente pode definir o campo elétrico como a força exercida pelo campo elétrico em determinada carga, certo? Eu posso então dispor uma carga no espaço onde, eu tenho uma carga fonte e tenho uma carga de prova. A carga de prova está a uma distância d da minha carga fonte, certo? Então, o que eu vou fazer? Vai aparecer uma força de origem eletrostática aqui, causado pela cargona Q, fonte, que é que causa o campo elétrico, certo? E essa força, certo? O campo elétrico é definido por essa força, aqui a gente já viu força lá pela lei de Coulomb. O campo elétrico é definido por essa força que a carga de fonte exerce na carga prova, dividido pela carga de prova em questão. Beleza? Pela carga de prova em questão. Essa é a definição de campo elétrico. É a força dividida pela carga em relação a uma carga de prova que eu estou analisando dentro de um campo elétrico. A gente também pode analisar, campo elétrico gerado por cargas de fontes positivas. O que vai acontecer? No caso do campo elétrico gerado por cargas fontes positivas, ou seja, eu vou ter cargas fontes, as cargas que vão gerar o campo elétrico onde eu vou estudar, certo? E o que vai acontecer? Eu sempre vou ter o campo elétrico, na mesma direção. Tanto para cargas positivas quanto para cargas negativas. Meu Deus, o que é isso? Vamos analisar direito. Vamos analisar com calma. Eu tenho uma carga fonte aqui e eu tenho uma carga fonte aqui. A diferença é que aqui é uma carga de prova positiva e aqui é uma carga de prova negativa, certo? A gente pode observar que o campo elétrico aponta para fora, aponta na mesma posição.
ó, o campo elétrico aponta no mesmo posição, aqui, ó, contrário à carga fonte, certo? Então, ó, para frente. E aqui no caso, o campo elétrico continua apontando aqui também para fora, mesmo a carga sendo negativa. O que que vai diferenciar, meus amigos? O que que vai diferenciar? O que que vai diferenciar é que, ó, com uma carga fonte positiva aqui e uma carga de prova positiva também, uma carga de prova Qzinho, eu tenho cargas iguais. Então, lá de força coulombiana, o que que eu tenho com cargas iguais? Repulsão. Então, elas vão se repelir entre si. Ou seja, o campo elétrico vai ter a mesma direção da força elétrica, porque é uma repulsão. Nesse caso, o campo elétrico se mantém na mesma direção, porque o campo elétrico não tem nada a ver com a carga de prova. O campo elétrico, ele não tem nada a ver com a carga de prova. O campo elétrico é gerado pela carga fonte. Foda-se que tem uma carga de prova aqui, tá ligado? Isso não vai fazer que o campo elétrico aponte para dentro. Não. O que que vai apontar para o centro, para atração mútua? Meu Deus do céu, meu gato chegou aqui para aprender campo elétrico. Olha que coisa mais boa. Te amo. Acabou de comer. O que que vai acontecer é que a força agora ela vai apontar na direção entre os corpos, certo? A força de origem eletrostática da carga fonte e da carga de prova vão ser mútuas aqui, a atração vai ser mútua, certo? Porque eu tenho duas cargas de sinais diferentes, certo? Quando eu tenho cargas de sinais diferentes, eu vou ter ali a atração. Só que o campo elétrico se mantém o mesmo, porque o campo elétrico só depende da carga fonte, entendeu? Então, para cargas positivas, o campo elétrico sempre é oposto aqui à direção, ao sentido da carguinha fonte, certo? Sempre vai apontar para fora, ó, sempre para fora. Ó, sempre para fora. Entendeu? Sempre para fora. O que vai diferenciar nesse caso é a força. Tranquilo? A gente pode analisar agora, meus queridos lindos fofos, a interação de um campo elétrico gerado por uma carga fonte negativa. Ai, meu gato não está aparecendo no vídeo. Vou colocar ele aqui. Fica aqui, Fermi. Ele chama Fermi. Fermi é um físico muito famoso. Você vai conseguir ficar aí? Enfim. Campos elétricos gerados por cargas fontes negativas diferem ali do campo elétrico gerado por cargas fontes positivas. Por quê? Ó, diferentemente do gerado por cargas positivas, que tem o campo de afastamento, eu vou ter para cargas negativas como fontes, certo? Um campo elétrico de aproximação. Então, o campo elétrico sempre vai apontar para dentro da carga fonte. Sempre para dentro da carga fonte. Enquanto as cargas positivas vão apontar para fora, certo? Então, aqui o que vai acontecer? Também vai acontecer entre a força e o campo a diferença de sentido. Só que agora o campo elétrico sempre aponta para dentro da carga fonte, porque é um campo de aproximação que um campo elétrico de carga negativa exerce. Entendeu? Então, ó, a gente pode ver aqui na primeira imagem. Deixa eu ver. Ah, tá. Deixa eu aproximar aqui. Eu sempre apanho com isso. Aí, beleza. Aí, bonito. A gente sempre vê o campo elétrico apontando para o centro, um campo de aproximação, certo? No caso aqui, a força também vai apontar em direção à carga fonte porque é uma carga positiva. Se eu tenho uma carga fonte negativa e uma carga de prova positiva, sinais opostos, elas se atraem. O contrário a gente observa para carga de prova negativa, onde a força elétrica vai ser de sentido contrário ao campo elétrico, porque o campo elétrico sempre aponta para dentro, no caso do negativo de aproximação, certo? Só que a força elétrica, elas é uma carga fonte negativa, uma carga de prova negativa, elas vão tender a se afastar, a se repelirem, certo? Repulsão. Então eu vou ter uma força aqui contrária ao campo neste caso. E o Fermi quer pegar meu fone, vai para baixo. Te amo muito. Entenderam? Esse é o princípio principal de campo elétrico, a ideia de campo elétrico, onde eu tenho o campo elétrico de aproximação, causado por uma carga fonte negativa, e um campo elétrico de afastamento, causado por uma carga fonte positiva.
Entenderam? E a interação que eles têm entre as cargas de prova. Lembrando, por favor, importante, o campo elétrico não depende da carga de prova. Nunca. Certo? A carga de prova não vai interferir no campo elétrico. Certo? Então eu posso botar 1000 cargas de prova. O campo elétrico vai se manter o mesmo. Certo? Só que eu posso ter a intensidade do campo elétrico diferente em diferentes pontos. Certo? E eu posso ter a intensidade do campo elétrico maior ou menor, certo? Para diferentes valores de carga, certo? Só que o campo elétrico inicial ali, gerado pela carga fonte, é o mesmo. Só que, ó, vamos aqui, ó. Se eu tenho um campo elétrico e eu tenho uma carga de carga pequenininha, eu vou ter um campo elétrico maior, certo? Naquele ponto, para aquela carga. Se no mesmo ponto eu botar uma carga maior, eu vou ter um campo elétrico menor. Aqui analisando a proporcionalidade da equação, entendeu? Só que eu botando a carga aqui, ou tirando a carga aqui, é em relação à análise à carga de prova. Por isso que é uma carga de prova. O campo elétrico vai dar diferente em cada ponto que eu coloco. Porque a carga de prova tem carga, entendeu? Meu gato tá miando, meu Deus. Então, esse é o conceito principal que a gente tem que levar em consideração. E a força gerada, a gente pode observar a força gerada entre a carga de prova e o campo elétrico, também isolando a força aqui nessa equação. Então, eu posso ter que a força gerada em determinada carga no espaço, certo? Ela é proporcional ao campo elétrico multiplicada pela carga em questão, que a gente observa nessa equação aqui. Olha que bonito, certo? Isso também é muito importante, porque eu tenho a força e agora em relação ao campo elétrico aplicado. Então, se eu tenho o valor do campo elétrico, eu posso determinar o valor da força tranquilamente. Belezinha? Bom, beleza. Vamos falar agora para determinação do campo elétrico, que não seja lá pela força elétrica. E a gente vai observar aqui que o campo elétrico não depende da carga de prova. Por quê? Vamos lá. A gente tem que a força elétrica, ó, inicialmente, lei de Coulomb, ela é igual a constante multiplicada pelo produto dos módulos das cargas, perfeito, dividido pela distância ao quadrado. Isso a gente já viu na definição de força coulombiana. O que a gente tem aqui embaixo? Definição de campo elétrico. O campo elétrico ele é igual à força de origem eletrostática gerada pelo campo elétrico em uma carga no espaço, certo? Dividida pelo módulo dessa carga. Tranquilo? Definição de campo elétrico. A gente vai ver aqui a independência da carga de prova para a geração do campo elétrico. Se eu substituo, substituindo a equação 1 na equação 2, ou seja, eu substituo isso tudo aqui, eu faço essa demonstração na aula de campo elétrico. Vão lá ver, se vocês tiverem curiosidades, mas pode acreditar em mim que isso realmente dá certo. Se eu faço a substituição dessas duas equações, eu acabo tendo a constante K, que aparece também na lei de Coulomb, certo? Multiplicada pelo módulo da carga fonte de Qzão, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Então, a carguinha de prova some. Ou seja, para eu determinar a intensidade do meu campo elétrico, só dependo da carga fonte. Entendeu? Então, o campo elétrico no espaço, gerado por uma determinada carga, ele está lá. O campo elétrico está lá. Está lá, ó, em todo o espaço. Certo? Está lá. A única coisa que vai diferenciar é o valor desse campo elétrico em distâncias diferentes. Entendeu? E como eu vou sentir esse campo elétrico. Só que eu não preciso pôr uma carga para esse campo elétrico existir. Uma carga de prova para esse campo elétrico existir. Entendeu? Então, se eu tirar ou pôr uma carga de prova, foda-se, o campo elétrico ainda existe, ainda está lá. Tranquilão. Mac, isso é muito importante. Então, ó, se vocês ainda não anotaram, anotem essa equação, anotem também a equação da definição do campo elétrico e da definição de força coulombiana. Vamos falar aqui, ó. A gente... igualmente, para
para forças eletrostáticas, para campo elétrico também é a mesma coisa. Eu posso ter mais de uma carga gerando campo elétrico, certo? Em determinado corpo. E esse campo elétrico vai possuir um campo elétrico resultante referente à quantidade de cargas que eu tenho e analisando em determinado ponto do espaço. Então aqui ó, a gente vê o campo elétrico da carga A, ó, aqui a gente vê o campo elétrico da carga B, e o campo elétrico no ponto específico vai ser a soma desses dois vetores, nesse caso ó, pela regra do paralelogramo, beleza? Que também tem nas aulas que a gente já estudou. E por que paralelogramo? Porque é soma vetorial, soma desses vetores. Belezurinha? Tranquilo. Eu acho que foi bem... Não foi tão rápido assim não, mas deu para ter uma discussão em tom de revisão bem bacana. Dá para lembrar bastante as coisas que a gente já viu. Mas ainda não acabou não. A gente vai ver as linhas de força. Vamos ver as linhas de força. Lembra quando eu falei para vocês relacionados ao campo de aproximação e ao campo de afastamento? Beleza, ó, é exatamente isso. Aqui eu tenho um campo de afastamento gerado por uma carga pontual positiva. As linhas de campo, ó, vão para fora. Por quê? Num campo vetorial eu tenho vetor em todo o local do espaço. Aqui é uma representação, mas tem infinitos vetores apontando para fora dessa carga. E ao contrário, existem infinitos vetores apontando para dentro dessa carga. Olha que bonito, certo? E é isso que dá característica para o campo elétrico de uma carga pontual negativa, o campo de aproximação, beleza? A gente também analisa ó, as linhas de força de um par de cargas, que a gente chama de dipolo elétrico, certo? Se eu disponho uma carga negativa e uma carga positiva, a gente vai ter essa configuração. Ó, eu vou ter essa configuração aqui, com essa configuração aqui, e elas vão interagir, certo? Então a gente observa que ó, da positiva só sai, da negativa só entra. O que está acontecendo aqui? Ó? Positiva só sai, tudo em direção negativa. Ó, uma coisa que eu já vou adiantar, que eu vou falar daqui a pouco. Quanto mais próximo eu estou do sistema, mais forte é meu campo elétrico. Por quê? O campo elétrico ele é também relacionado à distância ao quadrado. Então, quanto mais eu me afasto, mais fraco é o meu campo elétrico. Certo? E a gente observa isso na lata, aqui ó, na imagem. Quanto mais perto eu tô, mais intenso é meu campo elétrico. Quanto mais longe eu tô, menos intenso é meu campo elétrico. E a gente vê isso pelas linhas de força também. Porque aqui eu tenho uma concentração de linhas de força bem maior do que eu tenho nos lugares afastados. Isso nos dá a intensidade do campo, assim, já visual, que realmente mais perto, mais força, mais campo, mais longe, menos campo, certo? E aqui a gente vê um sistema onde as cargas são iguais. Isso aqui é para carga positiva e para carga negativa. Eu não vou ter campo elétrico nenhum aqui no meio, ó. Nenhum, certo? Porque não tem a repulsão das linhas de força, certo? Então se eu colocar alguma carga aqui dentro, ela não vai sofrer interferência nenhuma de cargas elétricas. A gente também pode, ó, a gente pode tirar uma informação muito importante das linhas de força ou nas linhas de campo relacionadas a isso que a gente está vendo, como por exemplo a direção e o sentido do vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico ele sempre vai ser tangente a essas linhas aqui, ó, a essas linhas de força. Sempre vai ser tangente. Então, ó, se eu pego um vetor aqui, ó, ele vai ser tangente, ó. O campo elétrico sempre é tangente, só que juntando todas as tangentes, todos os vetores, a gente tem essa formação dessa configuração aqui entre duas cargas diferentes, beleza? Mas é uma informação muito importante que dá pra gente tirar. E a intensidade relativa do vetor campo elétrico. Como a gente já discutiu, quanto mais perto eu tenho uma intensidade maior do campo, certo? Mais longe eu tenho uma intensidade menor. Isso a gente observa pela densidade de linhas de campo, onde eu posso ter, ó, aqui eu tenho a mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de linhas, só que em uma parte eu tenho elas mais espaçadas, em uma parte eu tenho elas mais compactas,
em uma parte, eu tenho elas um pouquinho mais espaçadas. Ou seja, quando elas estão mais compactas, a densidade de linha é maior. Então, a intensidade do campo é maior para a mesma quantidade de linhas, entendeu? Então, aqui, nesse sistema, eu tenho que a parte B tem um campo elétrico maior do que a parte A, que tem um campo elétrico maior que a parte C, menor que a parte C, entendeu? Então, B é o maior, C vem depois e A vem depois, beleza? Sobre campo elétrico, ainda tem coisa, mas ainda tem tempo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre condutor esférico. Condutores esféricos. Muito interessante isso. Muito interessante mesmo. Porque num condutor esférico, meus fofos, vamos lembrar lá da revisão mesmo, quando eu falei que as cargas se distribuem ao longo da superfície de um condutor. Isso é essencial para entender isso aqui. Porque quando as cargas se distribuem na superfície de um material condutor, certo? Eu vou ter o meu princípio de equilíbrio eletrostático. E agora vamos imaginar uma esfera perfeita, bonita. Eu coloco carga negativa ou positiva nessa parada aqui, certo? O que vai acontecer? As cargas vão se movimentar a ponto de ficarem as mais espaçadas possíveis e se localizarem nas extremidades dessa esfera. Então, a casca dela aqui vai ficar carregado, certo? Certo. Por quê? É a maior distância que eu vou ter entre as cargas, onde eu obtenho a menor força possível entre elas, beleza? Princípio de equilíbrio. Tudo no universo tende ao equilíbrio. E o Fermi voltou aqui para a gente ter a linha de campo elétrico. Te amo muito. Mas fica aqui que eu preciso dar aula. Enfim, eu amo ele, tá, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, quando isso acontece, eu tenho a concentração de cargas na superfície. Então, dentro do meu material, da minha esfera, eu não vou ter carga nenhuma, porque elas estão na superfície. Então, dentro da superfície, dentro da carga, da casca esférica, vamos dizer assim, da minha esfera, eu vou ter um campo elétrico nulo, porque eu não tenho carga lá dentro. Certo? Eu não tenho linhas de força lá. Sacou? Não tem. Só que, quando a gente analisa fora dessa esfera, certo? Ela vai ser uma esfera normal. Vamos ver aqui, ó. Ser uma esfera normal, onde a carga vai estar na superfície, certo? Só que quando eu olho para fora, aqui num ponto P, a gente considera como que toda essa carga que estivesse na superfície se concentrasse no único ponto, que é o O. Beleza? Então, quando a gente vai calcular o campo elétrico num ponto P, ocasionado aqui por essa esfera de raio R', certo? De raio R', a gente considera como se toda essa carga estivesse no centro e a distância entre o centro da esfera até P, a gente joga na equação de campo elétrico. Aqui tá aqui em cima. Meu Deus, cadê a equação? A gente joga na equação de campo elétrico, determina o campo elétrico entre esses dois corpos, entendeu? Só que existe uma pequenininha diferença, que é a carga elétrica, ó, tem até aqui, ó, a carga elétrica superficial e a carga elétrica próxima. Onde, ó, analisando as equações, a carga elétrica próxima do campo elétrico, campo elétrico próximo relacionado à carga fonte aqui, que é a nossa esfera, certo? Ela é calculada normalmente. K vezes Q, módulo de Q, que é a carga da esfera, dividido pelo raio ao quadrado. Certo? Certo? Perfeito. Ó, um condutor esférico não possui saliências, nem assim é eletrizado. As cargas distribuem-se uniformemente pela superfície externa, de tal modo que a sua densidade superficial de cargas é a mesma em todas as regiões. Perfeito. Daí, disse que a superfície esférica condutora, ao receber cargas, fica uniformemente eletrizada. Assim, podemos dizer que campos equilíbrio eletrostáticos, campo elétrico interno é igual a zero. O vetor campo elétrico é perpendicular à superfície externa do condutor esférico de cada ponto dela, certo? Então, é daquele lance.
para cargas positivas, para cargas fontes na esfera positivas, eu tenho o vetor de afastamento, saindo sempre perpendicularmente à esfera, certo? Sempre aqui, ó, num vetor perpendicular, ó, sempre emanando, certo? Para negativo ao contrário, só que de aproximação. E para um condutor esférico de raio R, a intensidade do campo elétrico sobre sua superfície é dado por essa equação. Agora vamos lá. A gente não está analisando o ponto P. A gente está analisando o campo elétrico próximo à superfície ou na superfície, certo? Esse é o campo elétrico na superfície e esse é o campo elétrico próximo à superfície, certo? Então, a distância que a distância que a gente vai analisar aqui é entre o centro da esfera e a borda do meu condutor, certo? Essa é a distância, porque lembra que a gente considera que a carga estaria sempre no centro, mesmo para quem está fora, mas também nessas condições. Então, quando eu calculo o campo elétrico próximo, eu calculo a constante elétrica vezes o módulo da carga fonte dividido pelo raio ao quadrado. Tranquilo. Só que aqui no campo elétrico superficial eu tenho esse meio, então é a metade do valor do campo elétrico próximo. Por quê? Porque quando eu calculo o campo elétrico na superfície, deixa eu ver se eu tenho uma imagem boa, não tenho. Quando eu calculo o campo elétrico na superfície, bem na superfíciezinha aqui, ou seja, entre a superfície interna e a superfície externa, certo? Ó, vamos imaginar que a gente tem uma casa. Eu acho que eu tenho uma imagem. Acho que tem uma imagem aqui em cima. Vamos ver. Ai, não tem. Acho que no capítulo 1. Ah, eu vou achar. Aqui, ó. Aqui. Cadê, meu Deus? Gente, calma. Paciência, coloquinho. Aqui. Haha, molequinho. Ó, vamos considerar que esse círculo é a nossa esfera que a gente está trabalhando. O que vai acontecer? Dentro, e é uma casca. Eu tenho aqui meu condutor, é uma casca esférica, certo? Não é dura, maciça. O que vai acontecer? Eu vou ter a superfície externa e vou ter a superfície interna, certo? Quando eu analiso o campo elétrico dentro da casca, é zero. Porque dentro da casca, dentro de qualquer condutor, o campo elétrico é nulo, certo? Como a gente já discutiu. Só que no caso aqui, eu tenho carga distribuída ao longo da superfície externa do meu condutor. Só que eu posso ter cargas distribuídas também na superfície interna do meu material condutor, certo? Então, quando eu calculo o campo elétrico na superfície, certo? Na superfície, é como se eu estivesse dividindo a carga entre duas superfícies internas e externas, certo? Por isso que a gente considera aquele meio, tranquilo? Tem como a gente ter uma discussão bem melhor sobre isso, só que a priori é isso para uma aula de revisão, tá de bom tamanho, certo? Bom, passando de campos elétricos de esferas, que também já está mais do que o suficiente para vocês entenderem o básico, a gente pode falar, vamos ver, sobre placas, campo elétrico de placas carregadas. Aqui vai entrar um assunto muito importante que é o campo elétrico uniforme. E aí, Fer? Tá brincando com o fone, tá tranquilo. Que são campos elétricos uniformes. Meu Deus, isso é muito importante. A aula vai se estender um pouquinho, mas isso eu tenho que comentar com vocês. Campos elétricos uniformes. Ó, a gente pode ver o campo elétrico aqui, ó, gerado por isso aqui, por um dipolo elétrico, e a gente vê que as linhas de força desse campo são todas irregulares e tal. E vai para cima, vai para baixo e sei lá o que. Então a gente vê que a intensidade do campo aqui em cima não é a mesma que a intensidade do campo aqui embaixo, certo? Então ele possui densidades de campo elétrico, valores para o módulo do campo elétrico diferente em intensidade nesses dois pontos.
Isso caracteriza como um campo elétrico não uniforme, pois o valor do campo elétrico não é o mesmo em todos os pontos. Só que um negócio extremamente importante, que em todas as áreas da física a gente usa praticamente, é a ideia de campo elétrico uniforme. Porque o campo elétrico uniforme, basicamente, eu tenho uma condição que eu tenho o mesmo valor para o campo elétrico em qualquer ponto do espaço que eu estou analisando. Se eu pego essa imagem aqui, independente do que está gerando esse campo elétrico, independente, qualquer ponto que eu pego, o campo elétrico, o vetor campo elétrico é o mesmo valor. Isso caracteriza um campo elétrico uniforme, certo? E nisso, essa caracterização é muito importante, porque se eu jogo uma carga ali, o que vai acontecer? Ó, joguei uma carga num campo elétrico uniforme. Joguei uma carga em um campo elétrico uniforme. Eu vou estar sujeito a esse campo elétrico uniforme. Eu vou estar sujeito a uma força de origem eletrostática que esse campo elétrico gera em uma carga. E essa força também é uniforme, porque se o campo é constante ao longo do espaço, a força elétrica também é constante ao longo do espaço. Se eu tenho uma força constante, força é igual a massa vezes aceleração. Se eu tenho uma força constante, que é a mesma em todo o tempo, eu tenho uma aceleração constante. Então, se eu tenho uma aceleração constante, eu vou ter o meu corpo em movimento, onde a velocidade dele vai aumentar constantemente, decorrente a um valor constante de aceleração, ao mesmo valor de aceleração. Então, se eu jogo uma partícula carregada dentro de um campo elétrico uniforme, eu acelero esse corpo, eu aumento a velocidade dele constantemente. Movimento retilíneo uniformemente variado. Lá com Israel vocês aprenderam isso. Isso é a influência de um campo elétrico uniforme, certo? E a gente pode ver isso mais para baixo. É basicamente isso. Aqui a gente vai ver a geração dos campos elétricos, onde a gente relaciona a densidade de carga, certo? Densidade de carga é carga por metro quadrado, ou seja, carga por área, certo? Então, se eu tenho uma placa carregada, eu vou ter uma densidade superficial de carga nessa placa, certo? Isso vai ajudar a gente a definir a distribuição de carga ao longo de uma placa, por exemplo, que vai ser a essencial para a gente determinar um campo elétrico uniforme. Inicialmente, distribuição de cargas por superfície plana, infinita e uniformemente carregada. Para eu ter um campo elétrico uniforme, eu teria que ter uma placa infinita. Isso experimentalmente não tem como a gente fazer, certo? Então, demonstra-se que o campo elétrico em qualquer ponto, seja ele próximo ou afastado da superfície, é dado por isso aqui é sigma, que é a letra romana referente à densidade superficial de carga, certo? E o campo elétrico é dado pela densidade superficial de carga dividido por 2 multiplicado pela permissividade no meio, certo? Só que a gente não tem uma placa infinita. A gente pode ter duas placas finitas, onde em vez de ter uma onde o campo elétrico vai ser o mesmo em qualquer ponto do espaço, eu vou ter duas, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente, onde o campo elétrico vai ser confinado entre as duas placas e entre essas duas placas, ali o campo elétrico vai ser uniforme, certo? Ali o campo elétrico vai ser uniforme. Então, a gente tem, observa-se que o campo elétrico na região fora das placas se anula, por causa, se eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa. Eu vou exercer um campo elétrico da placa positiva na placa negativa. E o contrário também acontece, certo? Isso vai fazer com que só sobre campo elétrico dentro das minhas duas placas, que é o que a gente vê aqui, sempre saindo do positivo e indo para o negativo. Só que uniformemente, porque eu tenho uma densidade de carga superficial uniforme. Eu tenho a carga distribuída por todos os locais ali geometricamente espaçados do meu material, entendeu? Isso vai caracterizar, certo? Esse campo elétrico uniforme. Então, se eu jogar um elétron aqui dentro, ele vai ser acelerado uniformemente.
Nossa, isso é muito louco. E o campo elétrico, então, ó, o campo elétrico nessa região em específico, ele é dado por sigma sobre epsilon, certo? Permissividade no meio. Tendo em vista que se a gente substituir essa equação aqui na equação dos campos elétricos referente a duas placas, a gente sobra só essa daqui. Sigma sobre epsilon. Beleza? O que eu tinha falado sobre massa vezes aceleração? Ó, força é igual a Q vezes Z. Tranquilo? Que é o que a gente viu na definição de campo elétrico. A aceleração, então, vai ser dada pelo módulo da carga vezes o campo elétrico, dividido pela massa. Então, a gente já adiciona um ponto especial, que é a massa. Por quê? Para eu acelerar um corpo, ó, se eu tenho, ó, força igual a massa vezes aceleração. Quanto maior for a minha massa, menos força eu vou ter, certo? Por um mesmo valor de aceleração. Isso é a proporcionalidade da segunda lei de Newton, certo? E isso acontece também em relação à aceleração proveniente de uma força de origem eletrostática. Beleza? Então, se eu jogo uma carga dentro de um campo elétrico uniforme, se eu tenho uma carga maior, certo? Eu vou ter uma aceleração menor. Beleza? Tranquilo. E, pessoal, é isso. Em relação à teoria é isso. Foi um apanhado que eu fiz para vocês, tanto que demorou 40 minutos esse último vídeo. E eu espero de verdade que, tipo, eu demorei muitas aulas para fazer isso tudo e eu fiz aqui essas aulas em 1 hora e pouquinho, bem corrido mesmo, para vocês lembrarem, certo? Para vocês lembrarem tudo relacionado a campo elétrico e a força elétrica. Próxima aula, provavelmente eu vou trazer exercícios sobre alguns exercícios específicos e pontuais para o entendimento. Não vou ficar trazendo exercícios elaborados e gigantes e difíceis e sei lá o que, porque às vezes esses exercícios, a dificuldade está na matemática e não na física. A física é uma só. E você precisa aprender física, você precisa aprender eletrostática. A matemática, o desenvolvimento matemático é importante, só que para o entendimento da matéria a gente precisa saber somar vetor, a gente precisa saber o que é carga, precisa saber o que é força e o que é campo, entendeu? Então a gente tem que mediar a matemática com a física de um modo que a gente entenda a física e depois a gente vai partindo por exercícios mais elaborados matematicamente, entendeu? Mas a física é a mesma e a física é simples e a física é linda, beleza? Então eu agradeço os senhores, certo? E semana que vem a gente volta e vai voltar provavelmente na sexta que vem, porque eu acabei atrasando, N motivos. Só que é isso. Semana que vem a gente tá de volta. Meu gato tá quebrando minha casa. E é assim que eu vou encerrar aqui com vocês, beleza? Muito obrigado e até semana que vem.